Em comparação com a filosofia da religião, a história da filosofia de Hegel ela já é mais traduzida. Embora não no texto completo, pelo menos há muito mais fragmentos traduzidos. Pela nobreza do assunto, é a própria atividade do Hegel sendo explicada por ele próprio. A partir de agora eu vou fazer os comentários diferentes. Eu vou explicar basicamente o que Hegel disse na introdução à sua história da filosofia, mas a partir daí eu vou usar os próprios apontamentos dele para ir comentando os filósofos em particular. Então vou começar agora com esses pequenos apontamentos. Um tirado da própria enciclopédia e os outros da introdução à história da filosofia. O que está disperso na arte e unido na religião é mostrado ligado pela filosofia. A época de Hegel havia esquecido a importância dela. E ao contrário de um livro de filosofia, a história dela pode ter uma introdução. Aqueles que se dedicaram à filosofia incrementam sua história. Nas histórias de outras ciências, o objeto passa, mas nessa é como que uma biografia. Por exemplo, a alquimia ela é como que completamente esquecida numa história das químicas. Não esquecida no sentido de que ela não vai ser comentada, mas no sentido de que ela não vai ser mais importante para o que se é feito em química hoje, por exemplo. Enquanto que na filosofia, por todos os filósofos estarem buscando a mesma ideia, é como que a manifestação de várias idades de um mesmo sujeito. As opiniões são formulações despretensiosas, então elas não são vistas aqui. Pode-se questionar a própria filosofia pela diversidade de sistemas, como, por exemplo, como é feito mesmo no colegial, no qual nós somos apresentados várias filosofias, as materialistas, as idealistas, depois as empiristas e as racionalistas. Isso tudo dá para fazer um panorama geral, mas não podemos pensar que uma caracterização tão básica pode fazer a gente ficar indiferente às várias manifestações, às várias filosofias particulares de cada um. Por chegar ao universal, cada filosofia é a própria filosofia. Dessa forma, o final dela é o seu começo, e ela é tornada nova em cada um dos filósofos. Cada filósofo buscou a razão, que particulariza o universal do intelecto. O intelecto que as pessoas usam para compreender ciências, para agir, para tomar opiniões acerca do mundo, são abstratos. E a razão filosofante ela vai particularizar, vai tornar concreta esse universal, mostrando sua necessidade. A razão ela apreende a necessidade interna da ideia, tornando-se livre nessa ação.
A cada ideia filosófica corresponde uma determinada forma histórica. Porém, fixando como o intelecto, a ideia seria intuída, o que não é correspondente ao pensamento. Se eu agora, por exemplo, tentasse fixar a ideia, tomá-la como um objeto estático, isso faria dela um ídolo, e assim eu intuiria a verdade nela. Mas não é assim que a ideia se apresenta, pelo menos não na filosofia. Ela se apresenta pelo pensamento que traz de si próprio as suas conclusões e a própria concretude da ideia, de si próprio. O trabalho da razão é trazer a substância do interior ao pensamento. O início da filosofia é mais indeterminado. Ao final, se concretiza a ideia. A sequência se dá pela unicidade da ideia, não por influências. Essas várias manifestações da ideia no decorrer da história são mais manifestações da única ideia se demonstrando de várias formas do que um pensamento de um filósofo que influencia outro filósofo, que vai influenciar outro filósofo. Se para o homem natural a filosofia é supérflua, para o espírito ela é o fundamental. E a filosofia ela surge em um povo quando as suas estruturas estão acomodadas. A filosofia ela vai pensar seu tempo em consonância com o Estado, a arte, a religião e outras ciências. Vai ser como que um grupinho que vai se apresentar sempre junto. Cada povo vai ter uma arte, uma ciência, uma filosofia, uma religião. E quando esse povo se desvanecer, o próximo povo que surgir também apresentará suas próprias. A filosofia difere da ciência por tratar da manifestação da ideia e não de objetos separados. Também se diferencia a filosofia da cultura geral, que seria apenas um agregar de conhecimentos. A filosofia ela vai também se ocupar das várias formas do concreto, porém partindo da ideia, partindo do conceito. Toda religião ela eleva o homem do temporal e manifesta a ideia eterna. E a religião ela toma o uno e afasta-o do pensamento. E assim ela se diferencia da filosofia. Porque enquanto a filosofia ela vai encontrar aquele Deus e tentar buscar esse Deus dentro de si, a religião ela tem a tendência de se separar de Deus e criar um santuário para o Deus. Aqui a filosofia é apresentada como um ultrapassar da religião, usando aquela mesma citação do final da fenomenologia do espírito, porém mais expandida. Deus sozinho resolveu criar o cálice de espíritos para que espumasse até si a infinitude deles. Afasta-se a mitologia por ela se apegar a certos conceitos. Assim, tanto a religião grega quanto a indiana, a chinesa, todas elas vão se apegar a certos dados, a certas conclusões do espírito e vão se apegar a eles como dogmas. E a religião será tanto mais eficaz quanto mais manter estáticos esses conceitos. A patrística possuía bons conceitos, mas ela pressupunha a fé, o que não é condizente com a filosofia. A escolástica, por outro lado, ela pensava filosoficamente, mas ela era basilada pela doutrina da igreja. A filosofia popular ela apela aos sentimentos e senso comum. Portanto, ela também não pode ser considerada aqui.
A filosofia ela surge com os gregos por causa de uma razão bem específica. A liberdade do pensamento vem junto da liberdade da ação. O espírito surge no Oriente, mas tinha o formato de um universal negativo, afastado do indivíduo. O grego é livre enquanto só depende de si para agir. Então, aqui a gente retoma aquela divisão histórica da filosofia da história, da qual o mundo oriental era caracterizado por um só ser livre, o mundo grego por alguns serem livres e o mundo germânico por todos serem livres, o romano sendo uma abstração desse mundo germânico. O espírito, a filosofia não surge no Oriente porque lá, como um só é livre, ele não tem outro igual. E não tem outro igual, ele não vai refletir sobre as suas próprias ações. Ele vai viver a vida do rei, cercado de prazeres, de preocupações, e assim não vai se dedicar ao pensamento livre, apesar dele ser livre. Só na Grécia, com os conflitos internos das pessoas, aquelas reflexões vai acabar sendo o solo fértil para nascer a filosofia. A divisão mais básica da filosofia vai ser a seguinte: um primeiro momento, de Tales a Platão, o segundo momento, da Idade Média, e o terceiro, que vai de Bacon até Hegel.